Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós estudamos em uma aula anterior, que são os textos de ficção científica, que são textos relacionados à ciência, coisas que no nosso mundo não poderiam acontecer, e nesses textos de ficção científica tudo pode acontecer. Hoje nós vamos estudar um texto do nosso livro didático, já apresento a vocês a página, que é de uma das séries do Dr. Who. Não sei se vocês já ouviram falar. Dr. Who é uma série de ficção científica britânica, produzida e transmitida pela BBC desde 1963. A série mostra as aventuras do Doutor, um senhor do tempo alienígena do planeta Gallifrey, que explora o universo em sua máquina do tempo, uma sensível nave espacial conhecida como cuja aparência exterior se assemelha a uma cabine de polícia londrina de 1963. Juntamente aos seus companheiros, o doutor enfrenta uma variedade de inimigos enquanto trabalha para salvar as civilizações, ajudar as pessoas comuns e corrigir erros. O doutor é um senhor do tempo, um alien de um planeta, como eu já disse para vocês, chamado de Gallifrey, que tem 2 corações e aproximadamente 900 anos. Quando ele está prestes a morrer, se regenera e renasce em outro corpo inteiramente novo. Então, turma, peguem aí o livro didático de vocês na página 72. Hoje nós vamos ler o texto O Segundo Doutor, A Cidade Sem Nome. É um texto de ficção científica. Leia a seguir o trecho de um conto inspirado na série Dr. Who, que narra as aventuras de um alienígena humanoide, o Doutor. Em sua nave, em formato de cabine policial londrina, à tardes, ele se desloca no tempo e no espaço. Neste trecho, há um diálogo entre o doutor e o seu companheiro Jamie. Vamos à leitura, acompanhem aí. Segundo doutor, A Cidade Sem Nome. Parece que estamos viajando há dias, resmungou Jamie. 8 horas na contagem de tempo humano, respondeu o doutor, sem desviar o olhar de um pequeno globo que parecia uma lâmpada aumentada, enquanto cuidadosamente enrolava 2 fios, um dourado e outro prateado, em sua base. Achei que à tardes pudesse se locomover instantaneamente para qualquer lugar, tempo ou espaço. Ela pode e normalmente consegue. Então, por que está demorando tanto? Em todo o nosso tempo juntos, nunca viajamos para tão longe. O globo brilhou, apagou e acendeu. Ah, funcionou. Você sabia que eu sou um gênio? É o que você vive me dizendo. O globo emitia uma pálida luz azul. O doutor o encarava intensamente, girando devagar entre os dedos. Consegui conectar isso aqui aos sensores tempo-espaciais do exterior. Agora, vejamos. O globo se tornou negro por um momento e então ficou repleto de pontos prateados. Uma faixa de névoa branca apareceu ao longo do centro. O doutor arquejou aterrorizado. Ah, pela madrugada, porcaria! O que foi? O que você está vendo? Perguntou Jamie, tentando enxergar a imagem. Isto aqui. O doutor apontou para o globo. Jamie observou, dando de ombros. Os pontos são estrelas, explicou o doutor exasperado. E a linha branca cortando o meio, completou Jamie, mas prontamente ele percebeu a resposta da sua pergunta. É a Via Láctea. Sim, ela parece bem distante. Parece porque está.
Enquanto falavam, a nuvem alongada da distante Via Láctea se esmaecia, até desaparecer na escuridão do espaço. Então, uma a uma, as estrelas foram se apagando até que nada restou além da completa escuridão. Parou de funcionar? Perguntou Jamie. Não, respondeu o doutor em um tom sombrio. Ainda está funcionando. Mas o que aconteceu com as estrelas? Elas se foram. Estamos seguindo rumo ao limite do espaço. E aí, turminha, vocês gostaram desse texto? Bem interessante, né? Vocês acreditam que uma nave poderia chegar ao limite do espaço? Pronto, gente. Após a realização da leitura desse texto, nós vamos realizar a atividade do livro didático, que está na página 73. Nós vamos fazer a questão 1, a questão 2, 3, a questão 7 e 8, tá bom? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. A questão 1, com base no texto lido, responda. Item A. A que gênero literário pertence essa história? Ah, muito fácil, né? Qual é o texto? Um texto de ficção científica, né? Um conto. B. Quais elementos da narrativa justificam sua resposta ao item A? Como foi que vocês chegaram à conclusão que esse texto é um conto de ficção científica? Quais foram os elementos presentes no texto? Os elementos relacionados à ciência? Vocês chegaram a essa conclusão? Onde a história se passa? Onde é? Tem dizendo no texto que se passa dentro de uma coisa e essa coisa ela está no espaço, né? Quais são as referências espaciais fornecidas que justificam essa resposta? As referências espaciais, o espaço onde é que acontece a história. Vocês vão colocar um trechozinho do texto. E o item D, qual é a função do globo que foi citado na história? Esse globo, ele mostra o quê? Está mostrando a localização, no espaço, coisa assim? Questão de número 2. Essa questão ela tem 2 perguntas, então ela tem que ter 2 respostas. Vocês têm que se atentar muito a isso, gente. Ponto de interrogação indica pergunta. Se tem 2 pontos de interrogação, 2 perguntas, então tem que ter 2 respostas. A personagem Jamie acreditava que as viagens com a TARDIS eram instantâneas. Qual é a explicação fornecida pelo doutor para a demora da viagem? O que foi que o doutor explicou lá pelo fato da viagem estar sendo tão demorada? Aí a segunda pergunta. A explicação dada ajuda a construir a verossimilhança do texto? Como eu já disse para vocês em uma aula anterior, a verossimilhança é algo que seja semelhante, parecido, que tenha semelhança com a realidade. Quando ele der essa explicação, ele ajudou a construir essa verossimilhança, essa semelhança com a realidade? No texto, o autor deixa bem claro que os acontecimentos eles seguem as leis próprias do universo criado pela narrativa. E isso é uma das ideias de verossimilância, né? Porque é uma semelhança com a nossa realidade. Questão 3. Quais elementos nesse trecho têm apoio em pesquisas científicas? Aí vocês vão lá no texto verificar quais são os elementos que estão relacionadas às pesquisas científicas. Depois vem a outra pergunta. Quais são meros produtos imaginários, livres criações do autor? E quais são os elementos que são da imaginação do autor? A questão quer saber quais são os elementos reais e quais são os elementos imaginários. Esta questão 7, eu peço que vocês tenham um pouco mais de atenção nela, tá bom? O conto lido faz parte de um livro chamado Dr. Who, 12 Doutores, 12 Histórias. Nele, cada conto é nomeado como o primeiro doutor, o segundo doutor, o terceiro doutor e assim por diante, seguindo o nome que o autor deu ao texto. Em relação a isso, responda as questões. Então, vamos lá. Item A.
Qual palavra do título do trecho lido possui um homônimo? O que é um homônimo? É uma palavra que possui significado diferente, mas tem a grafia igual. São escritas da mesma forma, mas significam coisas diferentes. No título tem assim, o segundo doutor, a cidade sem nome. Qual dessas palavras aí é um homônimo? Segundo, doutor, a cidade sem nome. Qual dessas daí tem dois sentidos, dois significados? É a palavra segundo. Eu posso ter segundo, que é um numeral, primeiro, segundo, e eu posso ter o segundo com outro sentido, como sendo uma conjunção. Segundo fulano de tal, ela não veio porque estava doente. Então, essa frase, segundo fulano de tal, esse segundo não é mais um numeral, e sim uma conjunção, ok? Item B. No título, a que classe gramatical essa palavra pertence? Então, eu já dei a resposta para vocês. Segundo é o quê? O segundo doutor. É um numeral ou é uma conjunção? Aí vocês vão colocar. No item C, pede para vocês criar uma frase empregando tal palavra com outro sentido. Que tal palavra é essa? É o segundo, que nós estamos estudando ela na questão 7. Então, vocês vão ter que fazer uma frase empregando a palavra segundo como se ela fosse uma conjunção. Do mesmo jeito que eu dei aquele exemplo para vocês, segundo fulano de tal, vocês vão fazer uma frase assim, em que o segundo seja uma conjunção. Item D. Qual é a classe gramatical dessa palavra na frase criada? Eu já disse para vocês que é uma conjunção. E a questão de número 8 é com vocês, tá certo? É uma atividade pessoal. Vocês vão imaginar um desfecho para o conto lido. O doutor e seu parceiro chegaram ao limite do espaço? Sim ou não? E o que acontece depois? Aí vocês vão escrever aí no caderno de vocês uma versão para esse texto. Mas não me venham com 2 linhas não, viu? Façam um parágrafo de pelo menos 5 linhas a mais, explicando, contando, narrando o que foi que aconteceu depois que essa história aqui aconteceu. Aí vocês não devem se esquecer de construir a verossimilhança, que é o quê? É a semelhança com a realidade, ok? Qualquer dúvida, me perguntem. Bem, gente, a nossa aula foi essa. Leitura do texto, a explicação da atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, ok? Forte abraço a vocês e até a próxima aula.